pessoal, na nossa videoaula de hoje, a videoaula 4, vamos trabalhar ainda sobre fruticultura e vamos trabalhar esses subtemas que estão aparecendo aí no seu vídeo: sistema radicular, parte aérea, floração e frutificação, desenvolvimento da fruta, quedas fisiológicas das frutas, importância da poda e sistema de condução da planta. A princípio, vamos falar sobre o sistema radicular. Normalmente, os tipos mais comuns de raízes encontradas em plantas frutíferas são o pivotante, o fasciculado e o fibroso. As plantas propagadas por sementes apresentam raízes pivotantes, ao passo que as raízes das plantas propagadas por via vegetativas mostram-se fasciculadas e superficiais. Bom pessoal, para que serve o sistema radicular, né? Quais são as funções do sistema radicular? Que nada mais é do que fixação de planta no solo, absorção de água, nutrientes e também acumulação de substância de reserva, ok? E também respiração e crescimento em comprimento, né? Diâmetro e ramificação. E outra coisa, a distribuição do sistema radicular da planta depende da espécie, tipo de solo, umidade, né? A umidade, a nutrição, porta-enxerto, densidade de plantio e entre outros. Em plantas isoladas, a superfície projetada medida através do raio, né? Pode atingir de 1,5 a 7 vezes ao raio médio, né? Da projeção da copa. Em pomares onde existe a proximidade de outras plantas, né? E também esta é a condição, né, complementada e modificada. Assim, normalmente o sistema radicular ativo se localiza numa profundidade de até 40 centímetros. Então aí você pode ver a estrutura da planta em relação ao sistema radicular. Agora vamos falar da parte aérea. Na parte aérea da planta, você já deve imaginar, né, o que seja uma parte aérea. O tronco e os ramos, né, formam os esqueletos e sustentam os galhos, órgãos de frutificação e gemas de frutas. Não é? Em plantas frutíferas, né, e lenhosas, as gemas se constituem no órgão vegetativo por excelência, pois delas depende todo o crescimento e o desenvolvimento da fruta. Então, de acordo com a sua posição, né, na planta, as gemas ela pode ser classificada em terminais, auxiliares, secundárias, né? Seguranças e basais. Segurança e basais. Já pela sua estrutura, elas podem ser classificadas em vegetativas. O processo de formação das gemas inicia com a brotação de uma forma evolutiva, né, durante o período vegetativo. Parte delas permanecem vegetativas, enquanto as demais se diferenciam em gemas floríferas. Floração e frutificação. E aqui no slide você pode acompanhar comigo. Segundo as espécies, as gemas floríferas podem ser formadas antes da brotação, durante a brotação ou posterior à abertura de gemas vegetativas. Geralmente, as plantas frutíferas do clima temperado, o processo de diferenciação das gemas ocorre no final da primavera ou no verão, ou seja, de 6, né, a 8 meses antes da abertura da primavera seguinte. Este processo é realizado de forma evolutiva. Começa com a diferenciação floral, escamas, sépalas, pétalas, estames e primórdio do postilo, e termina com a abertura da flor na primavera. Vou comentar aqui um pouco, né, que estudos posteriores demonstram, né, que além do carbono e nitrogênio que estão envolvidos em hormônios endógenos, né, hoje aceita a indução floral, né, e depende do balanço hormonal e da nutrição, que é claramente favorecido pela massa fotossintética, né, e pelos tratos culturais aplicados às plantas. E outra coisa, né, algumas práticas culturais, tais como o anelamento dos ramos e o uso de reguladores vegetais, né, estimula a indução floral. Ao passo a passo que a presença das frutas, né, e as quantidades elevadas, assim ocorre a indução floral, principalmente pela relação que existe com a síntese, né, de transcoloração de giberelinas das sementes das frutas e nos ápices de crescimento, né.
estabelecendo assim muitas safras, que chama de alternância de produção, para ajudar a diminuir esse fenômeno. Uma coisa importante, né? A formação das frutas, né, ou da fruta, da fecundação do óvulo ou por processo de paternocarpia, né? Para que haja assim a fecundação é necessário, né, que ocorra a formação de pólen, polinização, germinação do pólen, crescimento e tubo polínico, né, e fecundação. O processo de floração apresenta uma duração variável, podendo chegar assim, até 25 dias, sendo que se chama de plena floração quando 50 a 70% das flores já estão abertas, ok? E mais uma coisa, as plantas frutíferas, né, salvo no caso de serem autoférteis, como o pessegueiro, né, necessita de polinização cruzada, né, como forma de garantir uma boa produção do pomar. Particularmente no caso das macieiras, né, pereiras e ameixeiras, é necessário, né, o plantio intercalado das plantas polinizadoras, numa proporção de 10 a 20%, né, para garantir uma boa produção do pomar. E também a presença de insetos polinizadores, vocês devem conhecer isso, né, ajuda a diminuir os riscos na produção. Assim também o uso de abelhas no período de floração é uma prática bastante recomendada. Segundo as espécies, né, as gemas floríferas, né, podem ser formadas antes da brotação, durante a brotação ou posterior à cobertura vegetativa, né. Geralmente em plantas frutíferas, o clima temperado, o processo de diferenciação de gemas ocorre no final da primavera, né? Agora vamos para o desenvolvimento da fruta, né? O processo de formação das frutas inicia com a floração, fecundação e vingamento e termina com a maturação. A duração varia menos de um mês, no caso do morangueiro, até 16 meses, como alguns casos de cultivares de laranjas. O desenvolvimento das frutas de sementes são expressos por uma curva de sigmoide simples, ao passo que, para as frutas com caroço, são expressos por uma curva de sigmoide dupla, conforme mostra a figura abaixo. Bom pessoal, eu vou comentar aqui que durante esse processo, né, a fruta ela passa pelas seguintes fases: multiplicação celular, né? Esta fase apresenta duração de 10 a 30 dias, ocorrendo intensiva divisão celular e também fazendo com que a fruta atinja principalmente, né, o número total de células. Outro processo é elongação celular. As células acumulam água, né, e nutrientes, provocando assim um aumento no volume e no tamanho da fruta, né, que é naturalmente. E esta fase pode durar de 30 a 90 dias. Agora, no caso de frutas de caroço, como pêssego e ameixa, durante esta fase pode ocorrer, né, uma paralisação no crescimento da fruta, para dar lugar ao desenvolvimento do caroço, sendo que a duração é variável para as cultivares, né, precoces ou tardias. E o outro processo é sobre maturação. Nesta fase, né, ocorre uma série de transformações bioquímicas, né, como alguns já sabem, tais como diminuição da acidez, aumento dos teores de açúcares, né, aceleração ou alteração, melhor dizendo, na cor de aroma e entre outras. Assim, fundamentalmente devido ao acúmulo da água, né, a duração nesta fase varia de 10 a 30 dias. Aí vocês podem analisar essa imagem que está aí no nosso vídeo. Agora vamos falar, né, sobre as quedas fisiológicas das frutas. Ao longo de todo o processo de desenvolvimento das frutas, ocorre uma série de fenômenos fisiológicos, né, que provocam a queda dos mesmos, e também podem ocorrer em qualquer momento. As quedas acidentais, como são provocadas por vento, chuva e granizo, doenças e pragas, e entre outros. Mas eu quero falar, né, sobre as quedas de frutas no vingamento. Assim, nesse processo, né, ocorre a queda de flores e frutas mal fecundadas. Pode acontecer uma queda até 95% da floração total, sem prejuízo para a colheita, né? Esta situação também pode ser agravada quando ocorrer, né, simultaneamente geadas, chuvas em excesso ou falta de polinização. A outra coisa é a queda do inchamento das frutas, né? Nesse período ocorre, né, uma competição assim entre frutas, normalmente no final do período de multiplicação celular.
e o início de engrossamento da fruta. Então, nesse período, né, pode cair de 10 a 30% das frutas presentes na planta. E esta também situação pode ser agravada, né, por problemas nutricionais e climáticos. E outro fator, né, outro tipo de queda, que é a queda pré-colheita, forma-se uma camada, né, de abscisão entre a fruta e o pedúnculo, né, o que facilita a queda das frutas. Este processo é mais comum em algumas espécies frutíferas, como macieira e pereiras. Alguns fenômenos climáticos, né, podem agravar ainda mais a situação, né, tais como períodos de seca, vento, pragas e doenças. As frutas também caem antes do tempo e quase sempre ainda não estão ainda, melhor dizendo, inadequadas, né, para consumo. Agora vamos falar, né, sobre a importância da poda, que vai entrar, né, sobre alguns eixos temáticos dentro desse subtema, sobre a importância da poda. A importância da poda varia com a espécie. Assim, para uma ela é decisiva, enquanto que para outra ela é praticamente dispensável. Com relação à importância da poda, as espécies podem ser agrupadas de seguinte maneira, né? Decisiva: videira, pessegueiro e figueira. Relativa: pereira, macieira, caquizeiro. Pouca importância: citros, abacateiro, nogueira, pecan. E agora vamos falar, né, sobre os objetivos da poda, que é modificar o vigor da planta, né, manter a planta dentro dos limites de volumes apropriados, equilibrar a tendência da planta para produzir maior número de ramos vegetativos ou produtivos e vice-versa. A outra coisa é facilitar a entrada de ar e luz no interior da planta com abertura da copa. Também, né, suprir ramos supérfluos, né, doentes e improdutivos. Facilitar também a colheita das frutas e os tratos culturais dentro do pomar. E evitar, né, alternâncias de safra, né, de modo a proporcionar anualmente colheitas médias com regularidade. Vamos falar sobre o fundamento da poda. Sobre o ponto de vista fisiológico, né, a poda ela pode ser fundamentada pelas seguintes coisas. A primeira é que a seiva dirige, né, com maior intensidade para as partes altas iluminadas da planta, circulação da seiva e mais intensa em ramos retos e verticais, e também quanto maior, né, ou quanto mais intensa for a circulação da seiva, maior o vigor dos ramos. E também cortada em uma parte de planta, a seiva fluirá, né, para partes remanescentes, aumentando o vigor vegetativo. Podas curtas, né, severas, têm a tendência de provocar o desenvolvimento vegetativo, retardando a frutificação, e também tem diminuir, né, a intensidade da circulação da seiva que ocorre, né, no período de maturação das frutas. Verifica-se uma correspondente de maturação dos ramos e das folhas, e também nesse período acumula-se grande quantidade de reservas nutritivas, né, que são acumulam-se, ou melhor dizendo, que são utilizadas para transformar as gemas foliares em frutíferas. Outra coisa também, né, o vigor das gemas depende de sua posição e do seu número de ramos. Geralmente as gemas terminais são mais vigorosas. O vigor e a fertilidade que a planta dependem, né, em grande parte das condições climáticas e edáficas. Deve também haver, né, um equilíbrio de relação entre a copa e o sistema radicular. Este equilíbrio afeta o vigor e a longevidade da planta. E outra coisa, geralmente a poda produz, né, pontos de crescimento da planta, aumentando assim a provisão de nitrogênio aproveitável a outros elementos essenciais, né, para o ponto de crescimento a permanecer, e isto, né, por sua vez, aumenta o número de células que podem ser formadas. Desta maneira, né, a poda da copa, melhor dizendo, né, favorece a formação de células e a utilização de carboidratos. Por conseguinte, favorece, né, a fase vegetativa e retarda a fase reprodutiva. O estímulo na fase vegetativa pode não ser desejável, né, depende da espécie da frutífera que você está trabalhando. A redução do sistema aéreo pela poda, ou qualquer que seja
o método utilizado leva consigo, né, uma perda ou mais ou menos importante das reservas contidas na maneira suprimida a diminuição de números de folhas, ou seja, os órgãos assimiladores de carbono. Nos primeiros anos de vida, né, toda a energia produzida é gasta, né, para o próprio crescimento da planta. E depois de formada, a estrutura da planta, né, começa a sobrar seiva elaborada, o que se transforma em reserva que é armazenada na planta. Desta maneira, né, a planta, através das suas reservas, ou destas reservas, né, ela pode transformar gemas vegetativas em botões florais. Esta acumulação também é maior, né, que nos ramos, nos novos e nos finos, que estão ramos vermelhos e grossos. E dentro da poda, né, tem algumas modalidades de poda. A poda acompanha a planta desde o início de sua vida, né, até a sua drupsitude, né. As necessidades da poda vão sofrendo alterações à medida a idade da planta vai avançando. A primeira modalidade é poda formação. Poda formação. A poda de formação é realizada, né, nos primeiros anos de vida da planta, o que, na maioria das plantas frutíferas, se prolonga de 3 ou 4 ano. Durante esta poda não se busca a produção, e sim a estrutura de ramos suficientemente, né, fortes para revestir o peso das colheitas sem romperências. Assim é essencial o desenvolvimento de bifurcações fortes e ramos bem espaçados, e procura-se uma arquitetura que propicie o ótimo aproveitamento da radiação solar e a boa produção por planta. Bom, agora vamos falar sobre poda de frutificação, que é iniciada depois que a copa está formada. Para praticá-la, tem que ser a necessidade de conhecer a constituição de órgãos de planta, né, para saber que se elimina o porquê se elimina. Assim, você pode assegurar-se, né, uma regularidade na melhora da frutificação através do controle rigoroso, né, do equilíbrio e entre outras funções vegetativa e reprodutiva. E também, né, a importância da poda de frutificação está ela intimamente relacionada ao hábito de frutificação da planta. Assim sendo, né, a poda de frutificação é mais importante do que aquelas espécies que produzem em ramos novos, ou seja, ramos do ano, como o caso de figueira e do quiviseiro. A poda da frutificação também é importante para que é responsável pela manutenção do equilíbrio entre a parte vegetativa e a parte produtiva da planta. Com isso é possível evitar diversos problemas que ocorrem, né, quando as plantas apresentam produções desequilibradas. Então, a poda de frutificação é bastante variável com a espécie cultivar, espaçamento, vigor da planta, estado nutricional e fitossanitário, condições climáticas, épocas e entre outras. Agora eu vou falar sobre poda de rejuvenescimento, né, que tem por finalidade livrar as frutíferas de ramos doentes, atacados por pragas, que a maioria das vezes você deve fazer isso, ou os agricultores da comunidade, ou renovar a copa, né, através do corte total da mesma, deixando apenas as ramificações principais. Com isso, né, pode-se reativar a produtividade perdida. Este tipo de poda, né, é frequentemente em pomares abandonados, mas de vigor ainda razoável, como por exemplo laranjeiras, macieiras, pereiras. Eu estou falando esse tipo de frutíferas, mas vocês podem pegar assim, que são bem parecidas as questões da frutífera que existe nas regiões de vocês. Normalmente corta-se as pernadas principais, deixando-se com 40 a 50 centímetros, né? E posteriormente seleciona ramos que irão permanecer através da poda verde. Estes cortes são maiores e são realizados no inverno, ocasião que são aplicadas pastas fungicidas no local que foi cortado. Bom, agora vamos falar sobre poda de limpeza, que é uma poda leve, né, constituída a retirada de galhos secos atacados por doenças e pragas, não é? Alguma parte afetada ou mal localizadas, né? É realizada em frutíferas que requerem pouca poda, como é o caso de laranjeira, jabuticabeiras e entre outras. Esta prática normalmente é realizada em períodos de baixa atividade fisiológica da planta, ou seja, durante o inverno ou no caso de plantas cítricas, logo após a colheita das frutas.
Agora eu vou falar sobre o sistema de condução da planta, né, que pode ser livres. As plantas são sustentadas pelo seu próprio tronco, né. Nesse sistema as plantas basicamente são formadas de 3 maneiras, né. Eu até trouxe algumas modalidades que vocês estão vendo aí no vídeo, né, para entender melhor. Eu até vou falar aqui o primeiro, né, o vaso, cone invertido ou centro aberto, né. Esse sistema ele não tem um ramo central, né, que lidera o crescimento da copa, e sim uma série de ramos laterais, né, chamados de pernadas, bem espaçados entre si. O equilíbrio entre eles é mantido através de podas. Nesse sistema, normalmente são deixados de 4 a 6 pernadas, né, que irão servir na base para os ramos de produção. Os primeiros ramos devem ficar a partir de uma altura de 40 centímetros do solo, sendo aconselhável não deixar os ramos principais partirem nesse ponto. Nas plantas em formação, pode deixar de 1 ou 2 ramos ou mais, devido à possibilidade de ocorrer perda devido, né, à ruptura pelo vento, máquinas, animais e etc. Este sistema de condução é utilizado para pessegueiro, ameixeira, porém pode ser utilizado em diversas frutíferas, como macieira, pereiras e marmeleiro. A vantagem principal é a penetração de ar e de luz, né, além de manter a planta no poste baixo, o que facilita tratos culturais como poda, raleio, colheitas e pulverizações. Agora eu vou falar, né, sobre a principal desvantagem, né, que pode ocorrer é o aparecimento de ramificações fracas quando a planta não está bem formada. Agora vamos para outra modalidade, que é a modalidade de líder central. Esse tipo de formação de plantas tem ramo principal dominante e uma série de ramos laterais bem espaçados. A principal vantagem é o desenvolvimento das ramificações fortes, porém o seu interior pode ficar muito sombreado. Para algumas espécies, né, esse sistema constitui-se um fator indispensável, né, como é o caso da macieira e da pereira, assim, proporcionando à planta uma forma piramidal. Todos os ramos laterais, né, são conduzidos em posição quase horizontal e claramente subordinada ao eixo central. E também, né, os ramos laterais não ultrapassam de 1/3, né, para o diâmetro do tronco e deve a partir dos pontos diferentes do tronco, distribuído, né, na forma espiral, né? Está aí mostrado aqui na figura, que é o sistema de condução líder central. Agora eu vou para o terceiro, né, que é o guia modificado. Está aí na imagem também, sistema de condução de forma guia modificado. Durante o período de formação, né, da planta, o guia central é despontado, né, impedindo que ele chegue a ser dominante. O guia modificado ele difere de forma de vasos, né, para aproveitar a gema apical e dar o prolongamento ao tronco e aos ramos laterais que sobre ele se formam. As plantas adultas ou a planta adulta também fica com a forma de pirâmide ou assemelha o sistema líder central. Esse sistema ele pode ser utilizado para macieira e pereira. A guia principal também é cortada a 80 centímetros do solo. Ao final do primeiro ano da planta, né, terá um líder e 3 a 5 pernadas laterais. Terá um líder e 3 a 5 pernadas laterais. No segundo ano, o líder novamente é despontado, ficando com 60 centímetros e com ramificações laterais. Esta operação é realizada até o terceiro ano. Bom, agora vamos falar sobre o sistema apoiado. As plantas são apoiadas, né, sobre um tutor ou sobre a armação de arame ou mesmo de madeira. As principais formas de condução de plantas apoiadas são a latada e a espaldeira, e como acontece com a videira e com o kiwi. Em macieiras são utilizadas formas com cordão vertical, horizontal, equilíbrio, entre outras. A condução das plantas na forma dilatada também
é conhecida por um pérgola, né? E também consiste em desenvolver a copa das mesmas em um plano horizontal, formado através de malhas e fios de arame, sustentada por miorões, ou morões, como vocês conhecem, ou postes. A altura do solo até a copa. Nesse sistema varia, né, em torno de 1,80 m a 2 metros. A condução das plantas desta forma dilatada apresenta também algumas vantagens, como por exemplo, permite uma maior expansão vegetativa da planta e proporciona maior produtividade, porém dificulta a realização dos tratos culturais e oferece ataques de doenças fúngicas. No sistema da condução da espaldeira, as plantas são conduzidas na forma vertical, né, de forma semelhante a uma cerca. Sua construção é mais simples que a latada, pois utiliza de 3 ou 4 fios de arame, sendo que o primeiro é colocado a 1 metro do solo, né, e os demais a cada 30 a 40 centímetros. Para sustentá-los, né, utiliza-se postes individuais distanciados de 5 a 6 metros. Esse sistema não permite, né, altas produtividades, pois limita a expansão da copa, porém facilita a realização de tratos culturais e aumenta a ventilação e possibilita, né, a penetração dos raios solares, o que melhora, né, a qualidade das frutas. Este sistema é mais recomendado para a produção de uvas finas. Aí vocês podem ver, né, o sistema dilatadas, né, utilizado para a condução de videira. Nessa primeira imagem do lado esquerdo. E do lado direito vocês podem ver o sistema de espaldeira, né, utilizados para a condução de videira. E aproveitando, né, sistema de condução da planta, bom pessoal, vamos falar da época da poda. Poda seca ou hibernal, realizada no período, né, de baixa atividade fisiológica da planta, no final do outono e no início do inverno. Em grandes pomares ela se alonga até o início da brotação. A melhor época da poda, né, para o pessegueiro é 15 dias antes, né, da floração. Após o início da floração e principalmente a plena floração, há uma queda na produção, né, não só no total dos quilos produzidos por planta, como também, né, no peso médio das plantas, ou das frutas, melhor dizendo. Principalmente em pomares grandes, que é recomendável iniciar a poda logo após a queda das folhas, né, até o início da floração. E também, né, existe a poda verde ou de verão. A poda de verão compreende, né, nas operações de esladroamento, né, desponte, despronta, desbrota, desfolhas, incisões e anelamentos. A poda pode ser realizada sobre ramos verdes, herbáceos, né, e sobre os ramos lenhosos que já produziram. E esta forma de poda é importante, né, e contempla a poda de inverno, pois permite uma seleção mais criteriosa dos ramos, facilita a penetração de luz e canaliza também energias para os ramos remanescentes. Também em algumas espécies, né, como é o caso do pessegueiro, a poda de verão pode substituir com a vantagem a poda de inverno em mais de 90% das operações. Agora também vamos falar, né, da poda de outono. A poda de outono tem por finalidade reduzir o crescimento da copa, ou seja, é realizada quando se deseja aumentar o crescimento das ramificações secundárias e também as terciárias. Vamos falar também sobre a intensidade de poda. Depende da idade da planta, número de pernadas, vigor e hábito também da vegetação, né, da distância entre as gemas do estado nutricional da planta, quando também, né, a intensidade da poda, que pode ser classificada em curta, suspensão de quase total do ramo, né, deixando apenas de 1 a 2 gemas. Pode ser longa, suspensão da parte do ramo, deixando com 40 a 60 centímetros de comprimento. E também a média, né, que é a suspensão de 50 centímetros de comprimento do ramo em média. E em geral inicia-se o processo para a poda para a eliminação dos ramos secos, né, doentes, quebrados, mal posicionados, e depois elimina ramos posicionados por cima um do outro, né, ramos ladrões, como são chamados, ramos cruzados, paralelos e muitos outros. Com a última operação faz-se o desponte, né, dos ramos que permaneceram. Este desponte depende muito do cultivar, né, em vez que principalmente a distância entre as gemas floríferas
e a frutificação, né, efetiva das características determinantes da produção própria de cada cultivar. Para a realização de uma poda, né, ou de uma boa poda, é necessário que se disponha de alguns instrumentos, né, como por exemplo tesouro de poda, serrote apropriado, escada, canivete e também entre outros. Em alguns países, né, principalmente aqueles que apresentam um grau de desenvolvimento tecnológico com escassez de mão de obra, a poda ela pode ser realizada, né, com máquinas apropriadas que apresentam um grande rendimento. O uso de máquinas não permite que se tenha a poda seletiva de ramos. É importante que os instrumentos de poda, né, estejam limpos, afiados, e é necessário que, juntamente, os instrumentos se disponham a pasta bordaleza e que tenha pincelada sobre 3 cm de diâmetro, né, para evitar a penetração de patógenos. E com isso, chegamos ao final de mais uma videoaula. A Teledistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.